Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem recorrente, a gente vai falar sobre magreza. Vamos lá? Recentemente eu fiz um post lá no meu site chamado Psico na Vitrine e aqui embaixo você confere ele completinho. O post se chama Magreza não é felicidade e ali eu conto um pouquinho sobre a minha trajetória com o meu corpo. Eu já fui extremamente magra, já pesei 45 quilos e as pessoas me elogiavam por isso enquanto eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida. Eu achei importante colocar esse post ali porque muitas vezes as pessoas buscam esse status de magreza como sendo algo ideal ou algo que no fim do túnel ou no fim desse processo você vai encontrar uma felicidade ou uma aceitação maior por parte das pessoas. Embora isso não seja de toda mentira, né? A questão da aceitação, as pessoas acabam te elogiando e você acaba tendo mais acesso às coisas, de fato. Mas a que preço? Né, a que custo e levando provavelmente a sua saúde, tanto física quanto emocional, junto com você nesse processo. Um post que eu fiz um pouco mais antigo fala sobre o quanto profissionais da saúde acabam reforçando esse estereótipo de uma magreza ou para obtenção de um resultado. Então, a gente vê aí clínicas de estética, até mesmo nutricionistas, fazendo programas de emagrecimento, sem parar para pensar exatamente o que é esse emagrecimento e o que faz esse corpo e o que faz esse sujeito buscar por esse procedimento. Então, tem um livro muito interessante chamado Fazendo as Pazes com o Meu Corpo, que é da Diana Garbin. Ela fala sobre como foi passar por esse processo de aceitação do corpo dela, a gente pode falar assim, mas também sobre como que é ter um transtorno alimentar trabalhando com comunicação, trabalhando numa televisão, e sobre o como as pessoas acabam encorajando e glamorizando sintomas desses transtornos, né, ou desse mal-estar com a comida e com o corpo. Eu convidei a nutricionista Michelle pra gente fazer uma conversa sobre esse assunto e eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. O bate-papo tá incrível, tem todinho aqui no YouTube, mas se você gosta de ouvir no podcast, eu também deixei por lá. Um assunto interessante que ela fala aqui é que provavelmente todas as mulheres já passaram por essa questão do corpo e o quanto a gente é pressionada a atingir o ideal de um corpo perfeito e de um corpo que de fato nem existe, porque ele é totalmente manipulado por Photoshop, enfim. O interessante desse livro é que ela traz uma perspectiva tanto pessoal quanto traz profissionais para falar sobre essa questão do mal-estar com a comida e do mal-estar com o corpo, e ela acaba questionando que se ela tivesse alguém para falar para ela que ao invés de ir num endocrinologista ou ir num cirurgião plástico, ela devesse consultar um psicólogo, né, ou um profissional aí da área psi, ela provavelmente teria mudado totalmente a vida dela. Então, que é muito interessante a gente fazer esse questionamento quando a gente vai fazer todo e qualquer procedimento estético que seja invasivo para o nosso corpo. Claro que existem por aí alguns profissionais muito sérios. Eu queria deixar aqui linkado também um vídeo que eu fiz sobre um programa da Netflix chamado Operação Autoestima, que tá bem completinho, eu vou deixar linkado aqui para vocês nos cards, porque são profissionais, duas cirurgiãs plásticas que acabam falando sobre essas questões aí no programa, não exatamente essas questões, mas acabam fazendo procedimentos nas pessoas e eu faço uma crítica sobre essa questão. O caso é que, aqui no livro, ela acaba dando relatos muito interessantes e que provavelmente a gente já passou ponto em algum nível na nossa vida. Inclusive, ela acaba falando que quando a gente tá insegura com o nosso corpo e quando a gente tem problemas de autoestima, a gente acaba entrando também em relacionamentos tóxicos, né? Em relacionamentos abusivos que nos provocam ainda mais um mal-estar e acabam não nos tirando desse ciclo. Então, que isso é super perigoso, tanto em relações no trabalho, com amizades e até mesmo relacionamentos amorosos. Eu vou ler aqui pra vocês um trecho que é bem interessante pra gente parar para pensar. Como fazer dieta e preocupar-se com a forma física é algo tão comum hoje em dia, muita gente tem algum tipo de transtorno alimentar e não sabe disso.
Os livros de psiquiatria mostram que, no Brasil, cerca de 1% a 3% da população em geral e aproximadamente 4% dos jovens com idade entre 12 e 20 anos sofrem de algum tipo de transtorno alimentar, como anorexia e bulimia. E esse número pode chegar a 10% da população se considerarmos os quadros parciais, os chamados outros transtornos alimentares especificados e não especificados. Já os casos de compulsão alimentar na população em geral varia entre 0,7% e 3,3%, mas chegam a 29,7% entre obesos que procuram tratamento para perda de peso. É interessante a gente observar isso porque é muito glamorizado essa questão da perda de peso ou desse terrorismo que se faz. Nossa, minha nutri vai descobrir que eu tô comendo isso, eu não posso. Então, esse desequilíbrio com a forma que a gente se alimenta acaba sendo naturalizado e não normalizado. Parece que a gente não pode ter algum tipo de prazer com a comida ou comer livremente e comer exatamente aquilo que a gente quer, entendendo quais são as necessidades do nosso corpo e entendendo também que comida também é afeto e que o nosso corpo, além de ser esse aporte físico que a gente acaba olhando no espelho todos os dias, ele também é um reflexo da nossa vida psíquica. Até mesmo Lacan, nos seus últimos ensaios, acaba dizendo que o inconsciente é o corpo. Então, olha só o quão poderoso isso é e o quão o nosso corpo acaba sendo um aporte para essa questão psíquica, né? Então, muitas das coisas que a gente acaba vivenciando no nosso corpo, experienciando ou deixando de viver no nosso corpo, acaba afetando totalmente nas nossas emoções, em como a gente se sente. Então, magreza não necessariamente é algo a ser comemorado, assim como estar acima do peso também não. É claro que isso é sempre muito singular. Então, até a Adriana acaba falando aqui que não existem modelos únicos de felicidade, de beleza e de alegria, pois essas coisas têm significados diferentes para cada pessoa. E é isso que, na clínica, a gente acaba observando. E convidar você a pensar o que é beleza para você, para fora desses padrões estéticos e para fora dessas exigências impostas pelo capitalismo, é muito importante para você entrar em contato com aquilo que realmente faz sentido para você. Então, será que beleza está ligado ao que você vê nas revistas? E é claro que a gente acaba sendo influenciado pelo social, porque a gente não é uma ilha, né? A gente está sempre em contato com os outros e é importante que a gente faça laço com esse social, mas que ao fazer laço com esse social, a gente não se dilua. Então, que dentro desse social, a gente se permita olhar para nossa singularidade e entender o que é felicidade e o que é beleza fora dos padrões impostos aí pela mídia ou até mesmo pelas redes sociais, por aquilo que a gente acaba consumindo e conseguir olhar para fora disso e mais para dentro da gente. Então, magreza não é sinônimo de felicidade. O estético, o físico, o que a gente vê por aí nem sempre é real. E esse vídeo é um convite para você olhar um pouquinho mais para você, pensar sobre essas questões e ver também o que você anda consumindo ao ponto de você achar que você está sendo inadequado ou que o seu corpo não está interessante o suficiente. E um convite para você olhar para você e, quem sabe, procurar um profissional, porque a gente acaba naturalizando muito essas coisas ou acaba escutando das pessoas ao nosso redor. Por exemplo, se você vai encontrar com suas amigas, provavelmente alguma delas está fazendo alguma dieta maluca e todo mundo acaba comentando, ou se uma colega acaba chegando no seu trabalho um pouco mais magra, ela recebe alguns tipos de elogio, sem parar para pensar exatamente o que está causando essa magreza, né? Será que isso é um motivo de elogio? Será que não é mais fácil perguntar: oi, tudo bem? Como que você tá? O que aconteceu? E assim também, respeitar a individualidade de cada um. Às vezes, quando você tá elogiando a magreza, você pode estar elogiando um quadro depressivo, ansioso ou até mesmo algum tipo de transtorno alimentar. Então, descarta aí essa questão de elogiar o corpo do outro, porque nunca é agradável e você nunca sabe verdadeiramente o que o outro tá passando. Tá certo, gente? O vídeo hoje foi mais um bate-papo e já deixo aqui a minha indicação desse livro incrível
incrível da Diana Garbin. Vou deixar o link aqui embaixo também se vocês tiverem interesse de comprar. Ele tá disponível no Kindle e é super interessante também. Um beijo, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Já se inscreve aqui no canal e deixa um like. Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você acha também um pouco chato ou inadequado quando comentam sobre o seu corpo ou o corpo de outras pessoas. Um beijo e até mais!